Boa tarde, baianos. 1h em ponto. Começa o projeto de eleições da Aratu, junto com veículos parceiros. Vamos entender a partir de agora como são as regras, o formato e a proposta desta sabatina. Eleições 2026. Em 4 de outubro, os baianos vão às urnas e voto consciente se constrói com sociedade bem informada. Começa agora mais uma sabatina com os candidatos ao governo do estado. Este ano, com um novo formato. Além da apresentação do mediador Pablo Reis, a entrevista conta com a participação de jornalistas da Aratu e de outros veículos. Para ilustrar as respostas e detalhar melhor alguns temas, o candidato pode mostrar quadros explicativos no telão do nosso estúdio. As regras de utilização do material foram definidas em reunião com os representantes das campanhas. Os temas são escolhidos pelo próprio candidato e durante a sabatina ele tem o direito de apresentar um total de 8 slides. Na abertura do programa, o mediador Pablo Reis faz a primeira pergunta. Depois, abre espaço para as questões da nossa bancada de jornalistas. Cada um vai ter 30 segundos para perguntar. Um dos colegas pode fazer algum comentário, intervenção, desdobrar o assunto em pauta, desde que sinalize para o mediador no momento adequado. E esta participação também será em, no máximo, 30 segundos. No segundo bloco, nova rodada de perguntas e antes do fim do programa, o candidato vai ter 2 minutos para as considerações finais. Eleições 2026. Escolha Aratu e confirme. Estamos ao vivo para milhões de pessoas em território baiano, pela TV Aratu, canal 4.1 e também para o mundo inteiro, pelo YouTube da TV Aratu. O convidado de hoje é o candidato ACM Neto, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Pablo. Boa tarde. Boa tarde a todos que vão nos acompanhar nessa sabatina. Boa tarde a todos. As regras dessa sabatina são para motivar a discussão de propostas. Carisma e retórica também são características de todo grande político, mas no final do dia, é a capacidade de gestão que pode melhorar a vida das pessoas. E para garantir uma representação de muitos pensamentos e de várias demandas da sociedade, a Aratu convidou profissionais reconhecidos pelo pensamento crítico. São eles que estão aqui comigo com muita satisfação. Levi Vasconcelos, decano do jornalismo da Bahia, atualmente no Jornal à Tarde, também outros veículos digitais. Luane Ribeiro, minha colega, apresentadora do Linha de Frente da Rádio Antena 1 100.1 FM, João Pedro Pitombo, repórter especial da Folha de São Paulo, e Maurício Leiro, que é editor de política do Bahia Notícias e também meu colega na Rádio Antena 1, no programa Bahia Notícias no Ar, sempre às manhãs a partir das 7. Mas quem abre perguntando aqui é o titular desse horário, o apresentador Marcelo Castro, do Alô Juca, que está cedendo esse horário de grande importância mediante o interesse da Aratu de levar para mais pessoas um debate como esse. Seja bem-vindo, Marcelo. Vai fazer a primeira pergunta para o candidato ACM Neto. O estúdio é seu, Marcelo. Um abraço, Pablo. Obrigado. Candidato, um abraço. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tudo tarde. bom? Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo? Olha, uma pergunta eu acho que eu não posso deixar de fazer para o senhor. A Bahia toda acompanhando a gente, toda a polícia acompanhando a gente. Nós temos na Bahia, candidato, o segundo pior salário para os policiais civis. É o segundo pior salário do Brasil. E por onde eu vou, eles me perguntam, Juca, os candidatos vão mudar o nosso salário? O que é que eles podem fazer pela categoria, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal? Então, minha pergunta para o senhor, eu acho que é uma pergunta importante para você, policial, para você que está acompanhando, para você que entrou na polícia agora, para você que tem 20, 30 anos de polícia. O que o senhor pode fazer com o policial? Marcelo, mais uma vez, boa tarde. Eu queria cumprimentar todos que nos acompanham através dessa grande audiência da TV Aratu. E você toca, meu amigo, num tema que eu diria que é talvez o tema mais importante de toda esta campanha eleitoral. A questão da segurança pública. Infelizmente, a Bahia hoje tem 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil. Morreram somente no ano passado, na Bahia, quase 6.000 pessoas. Aliás, você, Marcelo, no seu programa aqui,
infelizmente, é obrigado a apresentar todos os dias esse caos que se tornou a violência em nosso Estado. E não há caminho para a gente mudar esse horizonte, para a gente resolver o problema da segurança pública que não seja através dos policiais. Então, esse é o primeiro passo e talvez um dos mais importantes. Tanto na questão da remuneração, dos salários, não dá para a Polícia Baiana continuar recebendo um dos mais baixos salários do Brasil. Você falou da Polícia Civil, mas é também na Polícia Militar, é também na Polícia Técnica, é também na Polícia Penal. Então, a questão da revisão dos salários, com aumento real dos salários para os policiais, assim como também uma revisão do plano de cargos. Afinal de contas, a ascensão na carreira, ela precisa acontecer de uma forma muito mais consistente do que acontece hoje. Então, nós vamos trabalhar em parceria também para apresentar um plano onde o policial possa ter linha de crédito, financiamento dado pelo Estado para comprar a sua habitação, para ter a sua moradia. Vamos entrar na questão das condições de trabalho dos policiais. A gente sabe que é fundamental dar apoio psicossocial aos policiais e suas famílias. É fundamental que o policial tenha colete à prova de bala, armamento moderno e possa andar em viaturas semi-blindadas ou blindadas. As condições de trabalho são essenciais porque, infelizmente, muitas vezes o policial ele chega para enfrentar o bandido, o criminoso, e ele está desprotegido. Ele tem condições inferiores de enfrentamento. Então, resgatar a polícia, trabalhar ao lado da polícia. Uma proposta minha, Marcelo, é implantar a governadoria da segurança. O que é isso, Neto? O governador vai ser o grande coordenador da integração das polícias. Nós vamos trabalhar com um suporte de tecnologia, vamos fazer reuniões semanais, vamos estabelecer metas e cobrar resultados. Então, de um lado, o que é preciso fazer? Dar as condições para o policial poder trabalhar. Do outro, cobrar resultado que seja, primeiro, cumprimento do dever e, segundo, é claro, proteção e defesa da vida do cidadão. Valeu. Para a turma que está estudando, os concurseiros, o senhor promete fazer mais concursos? Marcelo, só para ver o número da segurança pública, que é fundamental, hoje nós temos um efetivo na Bahia menor do que há 20 anos atrás. Sim. A população cresceu, o crime organizado chegou, o tráfico de drogas se espalhou e hoje nós temos um efetivo menor. Os concursos que foram feitos ao longo desse período sequer tiveram a capacidade de repor os policiais que foram para a reserva. Então, fazer concurso, aumentar o efetivo das polícias, e aí não é só a Polícia Militar, a Polícia Técnica da Bahia tem um problema seríssimo, é a Polícia Civil. A Bahia é o estado que menos prende e menos pune e menos condena o bandido no Brasil. Aí fica fácil, porque o cara está lá em Goiás, ele é punido, ele não comete o crime. Aí ele vem para a Bahia. Por quê? Porque aqui ele não é punido. Então, o investimento nas condições de investigação também faz parte e, para isso, será essencial contratar mais policiais. Um abraço, boa sorte. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Marcelo Castro. Amanhã ele está de volta, viu? Até amanhã. Amanhã ele volta às 10h45 com o Alô Juca e colado com o Alô Juca no programa de eleições da sabatina de amanhã vai ser com o candidato Jerônimo Rodrigues. Candidato ACM Neto, uma questão, estamos ao vivo também pela TV Aratu, todo o território baiano acompanhando a gente, milhões de pessoas, o YouTube da TV Aratu, e você pode mandar seu questionamento, sua pergunta pelo Instagram da TV Aratu, vai ser avaliado por nossa equipe e também pelos jornalistas convidados. Candidato ACM Neto, uma questão muito comentada por milhões de baianos é a questão de saúde. E muita gente coloca a central da regulação como a vilã nas questões de saúde. Eu, quando faço as reportagens, eu ouço e vejo de especialistas dizendo que os critérios da central de regulação são critérios técnicos. O senhor propôs no seu plano de governo uma medida chamada Pix Saúde para dar mais celeridade às pessoas que têm emergência, têm urgência de atendimentos, têm urgência de cirurgias, urgências de vários tipos. A oposição, os aliados ao governo, colocam que essa medida que o senhor propõe é
um desvirtuamento da função do SUS e também uma possibilidade de utilização inadequada de recursos públicos. A pergunta para o senhor: o que é o Pix Saúde? O senhor desconfia dos critérios técnicos da Central da Regulação e tem interferência política no trabalho da regulação, candidato? Vamos lá, Pablo. Primeiro que a gente precisa lembrar a quem nos acompanha que há 4 anos atrás, Jerônimo Rodrigues prometeu, foi ele quem disse, que iria zerar a fila da regulação. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista que ele deu, tem poucos dias essa entrevista, e ele fala o seguinte: olha, na Bahia, quem precisa de um atendimento de urgência e emergência tem um atendimento, não espera na fila. Palavras do governador Jerônimo Rodrigues. Infelizmente, isso é uma mentira. O governador está mentindo. E não sou eu que estou falando isso. É o que está acontecendo em nosso estado. Ainda agora, lá em Jequié, um idoso de 78 anos morreu porque precisava de uma UTI e não conseguiu a UTI. Nós estávamos semana passada fazendo um evento aqui em Salvador e os depoimentos das pessoas, teve uma que disse assim: olha, meu pai precisou fazer uma consulta, não conseguiu, acabou morrendo, e aí, um ano depois, foram chamar ele para fazer a consulta, e ele já tinha falecido. Essa é a realidade da Bahia. A gente trouxe a proposta do Pix Saúde. Por quê? Porque em lugares onde não houver a vaga no hospital público, nos casos de urgência e emergência, que a pessoa não pode esperar, porque a espera pode significar ela perder a vida, morrer. Então aí o Estado vai ajudar a pagar o tratamento na rede particular. Se há uma vaga disponível na rede particular e há uma pessoa que pode perder a vida, o Estado vai pagar a vaga para dar o tratamento de saúde e para salvar a vida desta pessoa. Não é uma coisa irresponsável. Nós vamos fazer um processo de credenciamento, tudo será feito com muita fiscalização, haverá uma tabela de remuneração por cada serviço e tudo vai ser devidamente acompanhado pelo Ministério Público, pela Controladoria do Estado, pelos órgãos de controle, pelo Tribunal de Contas do Estado. Tudo vai ser feito com transparência, mas para resolver o problema da regulação, nós precisamos buscar ideias novas e diferentes. Claro, Pablo, o objetivo a longo prazo é que a gente possa ter hospitais regionais funcionando nas principais regiões do nosso estado, com UTIs, com atendimentos especializados, principalmente a área de oncologia. Imagine que tem gente que sai do oeste, lá de Barreiras, ou do extremo sul, como eu estava nesse final de semana, lá em Teixeira de Freitas, lá no Prado, e precisa andar, às vezes, quase 1.000 quilômetros para fazer um tratamento de câncer. Por quê? Porque não há tratamento no interior. Então, o nosso propósito a longo prazo é ter mais hospitais, é fazer parceria com os hospitais municipais para ampliar serviços. Agora, enquanto houver essa demanda reprimida e essa necessidade urgente, nós vamos vir com o Pix Saúde, que vai lhe ajudar a conseguir o internamento. E se a decisão é salvar a vida, o Estado vai priorizar e vai colocar o dinheiro. Só para deixar claro, tem restrições ao trabalho da Central da Regulação agora? O senhor faria mudanças nesse trabalho? Boa lembrança, Pablo. Total, tenho restrições total. Existe um sistema no Brasil que funciona muito bem, que é o sistema CROSS, lá do estado de São Paulo. Nós queremos trazer algo muito parecido. A regulação, ela tem que ser transparente, porque hoje existe o QI na regulação, que é o quem indicou. Não vai acontecer isso, ela vai ser transparente. O Estado vai acompanhar o paciente da hora que ele pede o internamento até o momento que ele tem a alta médica. Então, todo aquele processo vai ser acompanhado. A regulação que vai ser feita com todo o recurso de tecnologia, ela será descentralizada. Eu estava em Jucuruçu, também no extremo sul, um dia desse, e uma pessoa me disse: Neto, precisamos aqui de um internamento, e teve que ser encaminhado para Jequié. Ora, não há uma organização territorial e regional
da regulação, coisa que nós vamos fazer. Uma parte do problema da regulação se resolve com sistema, com tecnologia e com gente qualificada e sem indicação política. Não haverá indicação política para a regulação do Estado. Obrigado, candidato, pela resposta. A gente está ao vivo para o Território Baiano pela TV Aratu, canal 4.1, agradecendo aos milhões de espectadores acompanhando aqui essa sabatina. O entendimento do Grupo Aratu é que um momento tão importante como esse precisa ser compartilhado para milhões de pessoas, por isso a escolha de horários de grande visibilidade. Grande visibilidade também que os meus colegas jornalistas trazem para essa sabatina. Todos vão ter direito às perguntas e nesse momento eu convido com muita satisfação aqui ao palco do projeto de eleições da Aratu o decano Levi Vasconcelos, jornalista muito experiente, com mais de 40 anos de trabalho. Por favor, Levi, venha até aqui, se aproxime do candidato Assemineto para fazer seus questionamentos. Eu agradeço sua participação e toda a sua trajetória, tanto no Grupo à Tarde como em outras mídias. Fique à vontade, Levi Vasconcelos. Boa tarde, Levi. Ô Neto, vamos descambar aqui para o lado político, né? Eu percebo que você tem esse ano a mesma dificuldade que você teve em 2022, que é a falta de uma referência federal, de um candidato federal competitivo, né? E você tem muito eleitor seu, as pesquisas mostram isso, que vota também com Lula. E você vinha pegando leve com Lula, e Lula chegou sábado aí da convenção de Jerônimo e disse que vai batalhar para 2028 tomar Salvador. Como é que você vai se comportar daqui por diante dessa situação? Vamos lá, Levi. Antes de tudo, é importante a gente reafirmar que, nesse momento, eu disputo o governo do Estado da Bahia. E o meu adversário é Jerônimo Rodrigues, que há 4 anos se elegeu dizendo que o fato dele ser do mesmo partido do presidente da República resolveria todos os problemas da Bahia. A pergunta que eu faço é, resolveu? Não resolveu. Nem mesmo aquelas coisas que têm a ver diretamente com o governo federal. A gente pode ver Ponte Salvador-Itaparica. Aliás, fizeram o presidente da República passar 2 vergonhas. Uma, no ano passado, quando ele veio aqui e disse que a obra já tinha começado, e outra, agora, recentemente, no dia 1º de julho, quando levaram ele lá num canteiro de obras, simularam que tinha ali alguma coisa acontecendo e não tem nada acontecendo para construir a ponte Salvador-Itaparica. FIOL, Ferrovia Oeste-Leste, importantíssima para a logística da Bahia, não existe. Porto Sul, em Ilhéus, não existe. Quando a gente olha a situação das rodovias da Bahia, a BR-324, aliás, tem lá buraco, inclusive, que deram o apelido de buraco do Gero, em referência ao governador. A BR-242, importantíssima, que traz o povo do Oeste, cortando pela Chapada, para chegar até aqui, a capital. Gente, a 242 está acabada. Eu fui outro dia para Ceabra, eu fiquei perplexo com a situação da rodovia da 242. Então, o fato de ser do mesmo partido do presidente não resolveu, como Jerônimo, no passado, disse que resolveria. Depois, eu estou, Levi, extremamente acostumado e tenho experiência, e melhor do que qualquer palavra ou discurso, eu acho que é o meu exemplo. Qual é o meu exemplo? Eu fui prefeito de Salvador 8 anos. Primeiro, governei a cidade com Dilma Rousseff, presidente da República do PT. Depois, com Michel Temer, presidente do MDB. Finalmente, com Jair Bolsonaro. Portanto, 3 presidentes de 3 partidos, de 3 correntes completamente diferentes, e isso não impediu que eu fizesse o meu trabalho como prefeito de Salvador. Ao contrário, saímos com mais de 80% de aprovação do povo de Salvador. Então, meu irmão, não vai ser um problema essa questão federal. As pessoas não vão mais se enganar com isso, como se enganaram, uma parte, né? Uma parte das pessoas se enganou em 2022 e a gente segue com a nossa aliança política, com os partidos que me apoiam, com um conjunto de partidos que estão juntos com um propósito, o propósito de mudar a Bahia.
Obrigado, candidato ACM. Daqui a pouco o Levi Vasconcelos vai ser convidado novamente. Muito obrigado, Levi. Vamos dar espaço para os outros colegas. Lembrando aqui que, dentro da dinâmica da sabatina, qualquer candidato entre os convidados pode apresentar slides, pode apresentar gráficos, pode colocar dados aqui em nosso telão. O candidato ACM Neto e também a assessoria dele optaram por não apresentar esses dados. Agora eu chamo outro convidado aqui que está conosco, Luane Ribeiro, minha colega na Rádio Antena 1 100.1, apresentadora, jornalista premiada. Luane, seja bem-vinda aqui, uma satisfação estar com você. 30 segundos para a sua pergunta ao candidato ACM Neto. Candidato, nos últimos dias a Bahia pôde registrar casos de feminicídio e também de importunação sexual. Passando para a segunda trindade do seu plano de governo, que é a questão da promoção da vida e também da valorização da mulher, o senhor acredita que programas como o Volta por Cima, também sugerido pelo senhor, possam ao menos ali reduzir essa questão da violência doméstica ou precisa de políticas públicas mais eficazes? Luane, vamos lá. Primeiro, aqui a minha solidariedade a todas as mulheres que são vítimas de qualquer tipo de agressão. Infelizmente, a Bahia é o estado do Brasil onde morrem mais mulheres, jovens e negros. E é um dos estados do Brasil com maior índice de feminicídio. Você fez referência a um projeto que nós estamos trazendo no nosso plano de governo e que eu quero apresentar e debater com todos os baianos, especialmente com as baianas, que é o Volta por Cima. O que é o projeto Volta por Cima? É a forma da gente ajudar a mulher que é vítima de violência, ela não ficar presa na violência. Porque, infelizmente, nós sabemos que muitas mulheres são vítimas do seu companheiro, da pessoa que divide o teto com ela. E aí, como às vezes a mulher depende da renda desse companheiro, do marido, do namorado, do companheiro, ela fica impedida de denunciar, ela fica impedida de sair de casa, porque não sabe se vai conseguir, para as que têm filho, se vai conseguir sustentar o filho. Então, qual é a ideia do Volta por Cima? Ele tem dois braços. Um braço é o do apoio financeiro. Então, a gente prevê um apoio financeiro de até 24 meses para as mulheres vítimas de violência doméstica e, naturalmente, aquele recurso vai ser uma ponte. Por quê? Qual é a ideia, Luane? É que ela possa receber o recurso, não depender do homem, do marido, do companheiro, para viver e sustentar o seu filho. E nesse tempo de 24 meses, com o apoio do Estado, com qualificação profissional, com empreendedorismo e com estímulo à contratação por empresas privadas de mulheres que foram vítimas de violência, ela aí vai conseguir o seu trabalho, ela vai conseguir a sua independência financeira e ela vai conseguir andar com as suas próprias pernas. Então, esse é um programa que tem dois lados. O lado imediato, de transferir o recurso, de dar um auxílio através de um cartão para essas mulheres, e a visão de médio e longo prazo, que é o objetivo maior, que é dar a essas mulheres a condição delas terem uma vida independente. Claro que ao lado de tudo isso tem toda uma política de segurança pública, de monitoramento do agressor, de prevenção, porque, veja, tem lugares que é possível hoje, com os dados, com as informações, você saber onde há maior risco de incidência. E aí o Estado pode trabalhar para prevenir. Veja que o homem que cometeu uma violência, ele precisa depois ser monitorado, tornozeleira eletrônica, para jogar duro. Senão, continua tendo a prática. E é, infelizmente, o que explica a Bahia ser um dos estados do Brasil com o maior número de mulheres sendo assassinadas e sendo vítima da violência. Obrigado, candidato. Obrigado, Luane, por trazer esse tema tão relevante. Daqui a pouco, Luane volta. A gente está ao vivo pela TV Aratu e também pelas redes sociais da TV Aratu. Participe mandando sua pergunta, mandando seu questionamento no @TV Aratu no Instagram. Muita gente já participando, querendo fazer perguntas para o candidato ACM Neto. Agora eu convido mais um jornalista que está conosco, dessa vez o jornalista João Pedro Pitombo, repórter especial da Folha de São Paulo.
Bem-vindo, Pitombo. É uma satisfação estar com você novamente. 30 segundos. Boa tarde, Pitombo. Boa tarde, candidato. Nos últimos 4 anos, o senhor não ocupou cargos eletivos e optou por focar na sua atuação empresarial. Depois descobriu-se que um dos braços dessa atuação foi justamente a consultoria que o senhor prestou ao Banco Master. Eu queria que o senhor explicasse um pouco aqui para os eleitores que tipo de trabalho foi feito e se o senhor não vê nenhuma espécie de conflito de interesse, porque em que pese o senhor não ter ocupado cargos eletivos, o senhor era vice-presidente de um dos maiores partidos do Brasil, que comandava governos estaduais e centenas de prefeituras pelo país. Obrigado pela pergunta, Pitombo. Não há nenhum conflito de interesse. Todos sabem que eu deixei a Prefeitura de Salvador no início, em janeiro de 2021. Portanto, eu estou há 6 anos sem ocupar cargo eletivo, sem exercer função pública. E, é claro, depois da eleição de 2022, eu precisava diversificar as minhas atividades, me dediquei uma parte do meu tempo a atividades empresariais. Uma delas foi naquilo que eu tenho conhecimento, know-how, expertise, que é na análise política, e aí a consultoria de análises políticas, que não trabalhou apenas para o Banco Master, e tudo foi feito, Pitombo, com absoluta transparência. Observe, empresa constituída, nota fiscal emitida, imposto pago e serviço prestado. Então, foi tudo feito com absoluta transparência. Aqui não houve, e eu nunca tratei de nenhum assunto relacionado a Salvador ou à Bahia, e jamais misturei as questões partidárias, que é uma atuação minha, com as minhas questões privadas, particulares e pessoais. Perfeito. Obrigado, candidato. João Pedro, daqui a pouco ele volta. O candidato ACM Neto está conosco aqui na primeira rodada de sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Você é sempre bem-vindo, tanto no YouTube da TV Aratu quanto no Instagram da TV Aratu, para fazer suas participações e perguntas. Agora eu convoco outro colega, meu amigo Maurício Leiro, editor de política do Bahia Notícias e também apresentador do Bahia Notícias no ar, comigo na rádio Antena 1, 100.1, Maurício. Boa tarde, Maurício. Candidato, eu queria falar um pouquinho sobre concessões e privatizações. Eu li o plano de governo do senhor, acompanhei alguns trechos em específico que o senhor fala sobre algumas possibilidades para o saneamento básico, questão vinculada à infraestrutura também. O senhor também é um dos críticos também de alguns modelos de concessões atuais aqui, que têm vigência no governo do Estado. Posso citar aqui o ferryboat, entre outros. O senhor fala bastante sobre isso. Eu queria saber se, de fato, manter talvez o mesmo modelo e o mesmo formato que já tem sido praticado, talvez, por esse governo, seria a alternativa mais eficaz e se conceder e privatizar é, de fato, a saída para todos esses problemas que a gente vem enfrentando. Vamos lá, Maurício. Para todas as saídas, não. Né? Você tem coisas que são absolutamente indelegáveis. A segurança pública, saúde, educação, as coisas essenciais precisam ser conduzidas e realizadas pelo governo do Estado e pelas forças estaduais. Nós, amanhã, inclusive, vamos ter um debate com as federações que representam o setor empresarial da Bahia, e eu vou ter a oportunidade de apresentar uma ideia nova, que eu não vou antecipar aqui porque isso ficou para lá, não posso dar o spoiler, para tratar exatamente desse tema de concessões. Antes de tudo, é bom lembrar, quem entende de privatização é o PT, que privatizou a Cesta do Povo, privatizou a EBAL. Eles entendem de privatização, certo? Nós entendemos que é fundamental mobilizar o capital privado para trazer soluções que os governos não conseguem dar. Então, se você me perguntar, tem muitas rodovias, para dar um exemplo claro, tem muitas rodovias da Bahia que precisam ser feitas. Vamos fazer concessões para rodovias, concessões para aeroportos, concessões para portos. Toda essa área de logística e infraestrutura, ela pode avançar, o Estado atraindo o capital privado. Por quê? É o dinheiro do empresário ajudando a resolver coisas para que o dinheiro público ele tenha foco e tenha a concentração que precisa no que é prioritário. Educação, saúde, segurança, preservação do meio ambiente, habitação, melhorar a condição de vida das pessoas, principalmente as que moram no semiárido, que não têm obras recentes de recursos hídricos para levar água para quem produz. Esse é o foco fundamental do Estado. Concessão e privatização pode ser feita desde que em serviços
de infraestrutura, logística e transportes. Mesmo com relação a grandes ativos, Embasa, Bahia Gás, empresas que são vinculadas ao Estado? Eu não falei, Maurício, em nenhum momento em privatizar a Embasa ou privatizar a Bahia Gás. Até vi outro dia um comentário. Que bom que as pessoas estão tendo a curiosidade de ler o nosso plano de governo. O que eu falei foi em atrair o capital privado para ajudar a melhorar e ampliar o serviço, tá certo? O que é que vai ser concessionado ou não, aí vai ser um trabalho realizado logo a partir do momento, se for da vontade do nosso povo, se Deus permitir que a gente ganhe a eleição, nós vamos ter uma equipe que vai trabalhar enxergando todas as oportunidades de concessão para ampliar os investimentos privados, garantir emprego, porque cada obra dessa é emprego. Diferente, repito, da ponte Salvador-Itaparica, que foi uma concessão privada feita por eles para os chineses, que até hoje nada. O Estado já gastou quase R$1 bilhão de reais. E até hoje não tem uma estaca batida da ponte. Conosco é outro tipo de gestão. Gestão com metas, gestão com objetivos claros, gestão com prazo de entrega, gestão com transparência na aplicação do recurso público e, sobretudo, com cobrança por parte do governador. Obrigado, candidato. Maurício Leiro encerrando a primeira rodada de perguntas. Daqui a pouco ele vai voltar com outra pergunta, assim como meus colegas jornalistas. E aí, por critério regido no regramento dessa sabatina, eu vou fazer outra pergunta agora e quero saber do candidato Assemineto sobre conflitos agrários na Bahia. Principalmente no sul da Bahia, a gente está vivendo uma série de conflitos, inclusive com mortes. O governo federal já encaminhou a Força Nacional, o governo do estado já colocou secretários importantes, de pastas importantes, como da Segurança Pública, de Justiça e Direitos Humanos, para acompanharem de perto, mas as situações ainda continuam ocorrendo. De que maneira, caso o senhor seja eleito governador, o senhor pretende acabar com esses conflitos? E por que o senhor acha que eles continuam acontecendo? É em função dos sem terra, em função dos produtores? Por que isso está acontecendo, candidato? Ô Pablo, você vai no sul da Bahia, no extremo sul, ou vai no oeste e conversa com os produtores. E não estou falando de grandes produtores, de grandes fazendas. Eu estou falando do pequeno produtor, de quem vive da sua terra, de quem sustenta a sua família pelo seu suor trabalhado e colocado todo dia na sua terra. As pessoas estão com muito medo. Por quê? Primeiro, o governo do estado não cumpre decisão judicial. Muitas vezes é tomada a decisão para garantir a reintegração de posse e o governo do estado não cumpre. Eu respeito a lei, eu respeito o direito à propriedade. Aliás, o direito à propriedade é sagrado. Nós queremos fazer um trabalho preventivo, porque não é verdade que de um dia para a noite, do nada, o sujeito vai lá e invade. Não, é possível detectar onde há risco maior de invasão e aí a polícia tem que trabalhar para fazer um trabalho preventivo, agir com toda a cautela, com todo cuidado, mas assegurar o direito à propriedade que é sagrado. Quando necessário, garantir a reintegração de posse, sobretudo nos casos onde há decisão judicial. Esse aspecto é um aspecto essencial para fazer a diferença de uma pessoa decidir ou não investir na Bahia. A gente tem algumas fronteiras maravilhosas, o Oeste é uma grande fronteira agrícola, a gente vai, todo o potencial que está sendo desperdiçado no São Francisco, a gente vai lá no Vale do São Francisco, no norte do estado, vai a Juazeiro, vai a toda a região, a gente vê quantas pessoas deixam de colocar o dinheiro na terra e de investir na Bahia porque não há segurança jurídica, que eu vou retomar caso seja governador do nosso estado. Obrigado pela resposta, candidato. Agora a gente volta à nossa rodada com perguntas dos jornalistas e dessa vez, novamente, Levi Vasconcelos, mais de 40 anos dedicados ao jornalismo e também ao jornalismo político. Levi, volte aqui para o nosso palco para fazer sua segunda pergunta. Levi Vasconcelos, 30 segundos para seu questionamento. E mais uma vez eu vou bater na questão política. Veja bem, todas as pesquisas têm apontado que você lidera, né? Você está na frente. Mas, quando você descamba para o Senado, os líderes são
Rui Costa e Jacques Wagner, João Roma e Ângelo Coronel, os seus senadores, ficam lá embaixo. Você acha que vai conseguir guinchar eles para o seu patamar? Levi, quero aproveitar para deixar aqui um abraço muito forte em Zé Cocá, nosso pré-candidato a vice-governador, agradecer a ele pela parceria e confiança de estar ao meu lado e, é claro, aos nossos 2 pré-candidatos ao Senado, o senador Ângelo Coronel e João Roma. E aí me permita fazer um registro. Há 4 anos atrás, nem João Roma, nem Ângelo Coronel estavam comigo. Eles estavam no outro campo político, João Roma foi candidato e Coronel estava na base do governo. O que mostra que a gente conseguiu ampliar o nosso horizonte, que hoje nós temos uma chapa forte e competitiva. Aí vamos ao que já aconteceu na Bahia, Levi, para responder a sua pergunta. Em 2018, quando o Coronel foi eleito senador, ele, até a véspera, ninguém apostava na eleição dele, porque liderava naquele ano a campanha o irmão Lázaro. O irmão Lázaro estava lá com uma intenção de votos enorme e as pesquisas davam ele como eleito, né? Ângelo Coronel foi e ganhou a eleição. A gente sabe que a eleição para o Senado é uma eleição que se resolve muito no dia, no momento mais próximo, e a nossa confiança, a minha, de Coronel, de João, é que com uma chapa forte e vitoriosa para governador, nós vamos também eleger os 2 senadores para representar a Bahia, Coronel e João Roma. Obrigado pela resposta, Levi. Daqui a pouco eu acho que vai dar tempo para mais uma rodada. Que bom que a gente vai poder ouvir seus questionamentos e aprender melhor também sobre como fazer um jornalismo de alto nível. Falando em jornalismo de alto nível, eu convido mais uma vez Luane Ribeiro. Ela está comigo de segunda a sexta, às 6 da tarde, na rádio 100.1 Antena 1 FM, no Linha de Frente da rádio. Luane, mais uma vez, o espaço é seu. Candidato, nas eleições desse ano, o senhor alterou a sua autodeclaração. Gostaria de saber qual foi o motivo e se durante também o seu governo, na educação, o senhor vai investir no letramento racial. Luane, o motivo foi aprendizado. Eu tenho toda a humildade para reconhecer os meus erros. Há 4 anos atrás, isso inclusive se tornou uma polêmica na eleição, que naquele calor do debate, da disputa eleitoral, eu não consegui, talvez, enxergar a dimensão disso. Depois, a gente, fazendo uma reflexão, com toda a humildade, repito, não tenho nenhum problema de reconhecer os meus erros. Percebi que a questão da autodeclaração, ela não era simplesmente você pegar o que estava lá no Instituto Pedro Melo, na sua certidão de nascimento, e reproduzir no seu registro de candidatura. Era muito mais do que isso. Tem muito a ver com a sociedade lhe enxerga, tem muito a ver com a história de vida das pessoas. Então, esse aprendizado me fez corrigir. Portanto, a minha declaração agora foi como branco, superando essa discussão, esse debate. E, é claro, não deixo de pedir desculpas às pessoas que eventualmente tenham se sentido ofendidas por esse ato de 2022, e aqui está o aprendizado. Uma coisa interessante, Luane, eu tenho sempre registrado, porque também vale para os temas políticos, é que você não pode esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Na vida, você precisa evoluir, você precisa amadurecer. Hoje, eu me sinto muito mais maduro e preparado, ainda mais, já era em 2022, mas hoje ainda mais maduro para ser governador da Bahia. Em relação ao letramento, esse é um ponto fundamental, porque nós sabemos o quanto ainda existe de preconceito na sociedade. E a gente só vai mudar isso para o futuro se a gente trabalhar na base, se a gente trabalhar na formação das nossas crianças. Não pode ser só o ensino médio, não. Isso tem que começar na educação infantil, isso tem que começar nos primeiros anos de convivência do jovem, da criança, quando aquela criança começa a formar o seu caráter, a desenvolver os seus princípios e valores. Então, você levanta um ponto que será abraçado por nós. Além disso, e no meu plano de governo, nós temos várias iniciativas. Eu tenho uma que a gente implantou aqui em Salvador e foi premiada no Brasil, que é o PCRI, o Programa de Combate ao Racismo Institucional. Ou seja, é o governo olhando para dentro de si e vendo o seguinte: onde é que há preconceito, onde é que há discriminação,
e vai lá e pune como tem que ser punido. Mas o melhor caminho, sem dúvida alguma, é o da formação do nosso jovem. Luane, obrigado também, candidato. Agradecendo a todo mundo que está mandando suas perguntas, suas sugestões. Todas elas estão sendo avaliadas e vão ser colocadas aqui na sabatina com o candidato ACM Neto. Agora, quem participa conosco novamente aqui no palco é João Pedro Pitombo, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Pitombo, o espaço é seu. Candidato, a gente sabe que a Bahia vive um cenário bastante grave na segurança pública, né? O Estado lidera os indicadores de mortes violentas e, ao mesmo tempo, também lidera os indicadores de letalidade policial, né? A Bahia, hoje, os indicadores de letalidade, em números absolutos, são mais que o dobro do que o segundo colocado, que é o Estado de São Paulo, e, na sequência, o Rio de Janeiro. O senhor, na campanha passada, disse que não iria implantar as câmaras no fardamento dos policiais de maneira imediata. Eu queria saber se o senhor reviu a sua posição e o que pretende fazer para coibir potenciais abusos na atividade policial. Pitombo, é importante a gente retomar essa discussão da segurança pública, que já foi levantada aqui no começo do programa por Marcelo, para frisar uma coisa que, no fundo, eu acho que é a grande mudança que a Bahia espera, que é a postura do governador. Hoje, nós temos um governador que fecha os olhos para a realidade, que diz, sem qualquer cerimônia, Jerônimo diz, não, a Bahia é um estado de paz, de tranquilidade, está tudo bem, não é isso aí. Gente, nós sabemos que esse é um exemplo claro de negacionismo. Essa palavra negacionismo ficou conhecida na época da pandemia, as pessoas que negavam o risco da Covid, que negavam a vacina. Jerônimo Rodrigues é negacionista em relação aos problemas da segurança pública. Então, a primeira grande mudança que vai acontecer é, como governador, eu me envolver para que eu seja parte da solução. O problema está aí, todo mundo conhece. Voltemos à polícia. Qual é a questão da polícia? Não vai resolver só o secretário de Segurança Pública, não vai resolver só o comandante-geral da polícia. É o governador se envolver com cobrança, estabelecendo metas. Como é que você reduz a letalidade policial, Pitombo? Simples. Toda semana, segunda-feira, o governador senta com os comandantes, com o secretário, com o delegado-chefe e procura ver o resultado do que aconteceu, aonde aconteceu e por que aconteceu. E com método procura resolver o problema. Eu tenho certeza que na hora que a polícia for mais valorizada, tiver melhores salários, for mais reconhecida na sua atividade, haverá uma redução da letalidade policial. Há 4 anos, Jerônimo prometeu colocar as câmeras no fardamento da polícia. Fez? Uma parte, hoje são em torno de 1.500. Fez experimental, que ele está dizendo, que colocou experimental. E cadê as imagens? Ele diz que não, que as imagens não tem que divulgar. Não cumpriu. Mais uma promessa que ele não cumpriu. Eu tenho uma estratégia diferente. Primeiro, eu quero valorizar a polícia, dar condição de trabalho para a polícia. Na hora que a polícia estiver organizada, nós vamos avançar para o passo necessário de ter as câmaras, de acompanhar, sobretudo, as operações mais complexas. Agora, antes de tudo, a polícia tem que ser valorizada e bem paga, o que Jerônimo, infelizmente, não fez. O senhor tem metas quanto a isso? Quando as câmeras começarão a ser implantadas e o quanto da tropa o senhor pretende alcançar? Pitombo, a gente quer no primeiro ano de governo, aliás, isso eu vou começar no primeiro dia, mas no primeiro ano eu já quero ter uma reorganização completa da corporação, eu já quero no primeiro ano ter estabelecido um novo plano de cargos e salários e condições para o policial. A partir daí, nós vamos discutir o cronograma de implantação das câmaras. Obrigado. Obrigado, Pitombo. Lembrando a você que pode participar pelo YouTube da TV Aratu, também pelo Instagram, @TV Aratu, mandando seus questionamentos, comentando também, já tem cortes lá com as principais declarações do candidato ACM Neto, dando prosseguimento à nossa... Aliás, o candidato está com sede, tem um copo d'água aqui. Tomar uma fica à vontade, fica à vontade. Viu? Obrigado. Eu estou aqui, o candidato já está há 44 minutos falando ininterruptamente, respondendo as perguntas dos jornalistas. Obrigado. Vale a pena beber um pouquinho de água. Você também pode participar divulgando essa live para qualquer pessoa que esteja fora do território da Bahia e possa acessar, além
dos canais 4.1 da TV Aratu. Agora quem vem conosco é o editor de política do Bahia Notícias, apresentador da Antena 1, a 100.1 FM, Maurício Leiro. Maurício, 30 segundos para seu questionamento. Candidato, eu queria falar um pouquinho sobre a formação de um eventual governo que o senhor venha a exercer. O senhor, em entrevistas recentes, falou bastante sobre a ausência de indicação de cargos políticos na sua gestão e também sinalizou sobre experiências ou modelos específicos de alguns outros estados que podem ser abordados ou adotados aqui na Bahia. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nesse tema e falasse para a gente. Seria normal, algumas pessoas inclusive têm criticado e falado sobre um governo importado de outros estados do Brasil. Seria um governo de importados, de pessoas que não estavam atuando diretamente aqui no estado da Bahia? E eu queria uma análise do senhor sobre esses comentários. Não, Maurício, de jeito nenhum. O governo tem que ser para os baianos, feito pelos baianos. Isso não impede que, eventualmente, um ou outro profissional que a gente busque fora, como aconteceu na prefeitura. E aí, eu queria, mais uma vez, me dirigir a você, porque, mais do que palavras, valem os exemplos. Eu pego o meu exemplo como prefeito de Salvador. Em 2012, quando eu me elegi prefeito, a cidade estava acabada. Todo mundo sabe disso. Não tinha dinheiro em Salvador para nada. Era buraco, era lixo, era poste sem lâmpada, era o caos. Talvez um dos maiores legados que eu deixei foi a organização administrativa, financeira e da gestão da Prefeitura de Salvador. Não será diferente no governo do Estado. Eu vou me cercar dos melhores. Temos, é claro, compromissos políticos. Agora, Maurício, o compromisso político não pode ser colocado em primeiro lugar como acontece hoje. Gente, o governador Jerônimo Rodrigues tem secretário que ele nunca fez reunião. 4 anos quase de governo, ele nunca sentou com o secretário para discutir quais são as metas da secretaria, os projetos, como é que funciona, não funciona, cobrar resultado. Eu sei fazer isso. Nossa equipe vai ser eminentemente técnica, as pessoas vão ser escolhidas pelo seu currículo e pela sua qualificação, o que não impede até da gente pegar algum político para exercer alguma área, desde que ele tenha capacidade para isso. E tem algumas áreas que não há hipótese sequer da gente dialogar, e eu vou dar alguns exemplos. Educação, técnico. Saúde, quadro técnico. Secretaria de Agricultura, eu gosto de dar o exemplo da agricultura, porque eles acabaram a Secretaria de Agricultura. Virou assim, olha, qual é o partido que está faltando aí acomodar? Ah, não, dali, bota qualquer um. Eu vou recuperar o sistema de agricultura da Bahia nessa agenda econômica. A agenda econômica tem que ser colocada como fundamental. A área de indústria e comércio, de cultura e turismo não pode ser objeto de barganha política. Então nós vamos acomodar a política como ela tem que ser acomodada, como eu fiz 8 anos em Salvador, que nós governamos ao lado da Câmara Municipal, aprovamos todos os projetos na Câmara Municipal, da mesma forma faremos com a Assembleia Legislativa. Agora, preservando os principais espaços para quadros técnicos e qualificados. Eu já mostrei aqui na Prefeitura de Salvador como é que você faz isso, dando inclusive a oportunidade para novos talentos se colocarem à vida pública, trazendo gente que não está na política, que não está em cargo público, para ajudar a mudar o Estado. É a mudança com segurança. Quando a gente traz essa palavra segurança para o nosso slogan, associando a mudança, não é apenas a segurança da segurança pública, é a segurança de quem sabe governar, de quem tem experiência, de quem já fez, de quem tem compromisso em manter as coisas que estejam funcionando. Não vou sair desfazendo tudo, não tem sentido. O que tiver acontecendo, não é lá muita coisa, mas o que tiver acontecendo de correto, nós vamos manter. Então, a minha experiência, eu acho que me permite assumir todos esses compromissos com os baianos. Obrigado, candidato. Maurício Leiro, a gente encerrou aqui a segunda rodada de perguntas e antes de chamar o intervalo, eu tenho um questionamento ao candidato ACM-Neto. Hoje, no jornal Folha de São Paulo, que até é o jornal onde trabalha João Pedro Pitombo, tem uma informação na coluna da jornalista Mônica Bergamo de que, supostamente, o seu plano de governo
teria adotado quase 56% de uso de ferramentas de inteligência artificial. O questionamento é o seguinte: o senhor confirma isso e de que maneira isso pode interferir ou não num plano de governo do senhor? Isso é uma mentira, Pablo, uma mentira, um estudo que foi feito sem qualquer precisão. Aliás, o próprio estudo, na conclusão, diz que não é conclusivo, que não é preciso. O nosso plano de governo, ele foi feito todo a partir das experiências que nós reunimos, de quadros técnicos, de profissionais que foram ouvidos, de exemplos do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu me envolvi pessoalmente, minha assessoria, o pessoal da chapa acompanhou nas viagens, nos percursos de avião, nos percursos de carro. Eu estava lá escrevendo o plano de governo, reescrevendo o plano de governo, discutindo cada proposta e cada projeto. Os projetos e propostas são 100% proprietários, ou seja, são iniciativas nossas que foram concebidas ao longo dos últimos meses. Muita coisa que veio do Sua Voz é Nossa Voz, que é a escuta popular, que a gente inclusive ainda continua realizando agora. Na sexta-feira eu vou estar em Serrinha fazendo Sua Voz é Nossa Voz. A única coisa, Pablo, que há de inteligência artificial é correção ortográfica e dados públicos, onde você pesquisa. Por exemplo, dados do IBGE. Qualquer um faz isso. É o que há de inteligência artificial. As ideias e propostas são 100% nossas, portanto, esse estudo é uma grande mentira. Obrigado, candidato, pela resposta. A gente vai no intervalo. Na volta eu conto com a participação de vocês. Teremos mais perguntas ao candidato Assemineto e as considerações finais dele sobre essa sabatina. É rapidinho, em menos de 2 minutos, voltamos pela TV Aratu, canal 4.1 e pelas redes sociais. Eu espero você. Cuidado, Dani, cuidado. Cai, Dani! Cadê você? Cuidado, Dani! Fala, Dani! O Aratu tá on agora em dobro. Você já sabe que a nossa quarta-feira é sagrada. Muita conversa boa, informação e aquele clima claro que só a gente tem. Mas o papo rendeu tanto que precisamos de mais espaço. Agora, além das quartas-feiras, nós temos outro encontro marcado. Todas as sextas-feiras também. Então anota aí. Sempre às 2 da tarde, ao vivo, no YouTube do Aratu On. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum de nossos novos episódios. Vem comigo que eu te espero. Em meio a tantas informações, o que faz a diferença na sua vida? Quando o dia é intenso, o que realmente importa para você? No Aratu Notícias, a gente vai além do fato. Trazemos a apuração precisa e a análise de como cada notícia impacta o seu amanhã. É informação confiável no meio de tanto ruído. Aratu Notícias, de segunda a sábado, às 7 da noite, aqui na TV Aratu, canal 4.1. O sábado que você respeita só começa ao meio-dia. Todos os sábados, o programa Universo invade a sua TV daquele jeitão. Muita resenha, polêmicas que estão na boca da galera e aquele som que não deixa ninguém parado. Não é uma terapia, mas é terapêutico. Então já sabe, programa Universo, sábado, meio-dia em ponto, aqui na tela da sua TV Aratu, canal 4.1. Universo. Neste sábado, Chapadas do Brasil desembarca na Chapada do Araripe. Eu convido mais uma vez Levi Vasconcelos, não poderia deixar de ser diferente pela experiência dele, pela categoria. Levi, já agradecendo, parabenizando e torcendo para você voltar conosco amanhã para a nossa outra rodada de sabatina. Eu virei, amigo, e antecipadamente agradeço pelos elogios. O Tancredo Neves já dizia que boato a favor não se desmente. Não se desmente não, fique à vontade, Levi. Mas, Neto, me diga uma coisa, meu amigo. Você disse aí que a ponte é uma enrolação e tal, papapá. Eu quero saber o seguinte, se você ganhar o governo, eu que sou de Valença, né? Desde menino é ferry boat, tá, papapá, você faria a ponte?
Levi, eu não disse que é uma enrolação, não. Ela é uma enrolação. Quem diz isso é o povo da Bahia, que se cansou de ouvir as promessas de Jacques Wagner, de Rui Costa e de Jerônimo Rodrigues, por último, que há 4 anos garantiu que entregaria a ponte aos baianos e a obra sequer nem começou. Obra onde já foram enterrados 900 milhões de reais do seu precioso dinheiro contribuinte que paga imposto e que infelizmente está vendo o governo do estado fazer propaganda outdoor, propaganda na televisão. Isso é um absurdo. Levi, respondendo a você de maneira muito objetiva, o projeto da ponte é super importante para a Bahia, estratégico para a economia baiana, não só para Salvador, para as ilhas, para o Baixo Sul, sua Valência, que eu estava lá quinta-feira passada, assim como também para o Recôncavo, enfim, para todo o estado. Agora, tem que ser conduzido com seriedade. Ganhando a eleição, se Deus me permitir ganhar a eleição, eu vou montar um grupo de trabalho já no período de transição, não vou nem esperar a posse, no período de transição, para ter todo o conhecimento sobre as questões técnicas, jurídicas e econômicas. Por que eu digo isso? Outro dia, eles vieram com um vídeo que se espalhou aí nas redes sociais, onde parecia até que já tinha ponte, viu? Um vídeo bonito e tal, para o consórcio justificar que teria que aumentar o vão da ponte. Depois de tanto tempo, meu Deus, depois de 20 anos tratando do assunto, depois de já terem marcado e remarcado o cronograma, agora, a essa altura do campeonato, os caras vão dizer, olha, a gente projetou um vão de um tamanho, mas ele tem que ser 200 metros maior para poder passar 2 navios de grande porte. Gente, isso é uma piada. Eu quero conduzir o projeto da ponte, nós vamos tratar desde o princípio do projeto da ponte, se for preciso, vou lá conversar com os chineses, ou trago eles para aqui, antes de tomar posse, mas tendo a certeza e a garantia de quanto custa, de quanto tempo leva e de como vai ser feito. Sem propaganda, zero propaganda nisso. Eu já cheguei aqui porque o tempo está se esgotando e eu preciso das considerações finais do candidato. Você ficou satisfeito com essa resposta do candidato? Sim. Também. A gente está ouvindo com muita atenção. É a resposta de um candidato. A resposta de candidato. Candidato, muito obrigado por sua participação, obrigado Levi, obrigado a todos os colegas, obrigado também a todo mundo que está fazendo essa sabatina acontecer. Agora o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais, já agradecendo a sua participação, candidato. Muito obrigado, Pablo. Eu queria agradecer à TV Aratu, a toda a equipe que faz o jornalismo da TV Aratu, sempre abrindo espaço e participando do processo eleitoral. E quero me dirigir a cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse momento, que a partir do dia 16 de agosto vão viver de perto as emoções de mais uma campanha eleitoral. Nós temos certeza que chegou a hora de mudar a Bahia, de construir uma nova história para o nosso estado. Não é qualquer mudança, é uma mudança com segurança. O que é mudança com segurança, Neto? Mudança com segurança é compreender a quantidade de pessoas que hoje estão morrendo vítimas da violência no nosso estado e devolver a paz e a tranquilidade ao cidadão. É se sensibilizar, é ter o seu coração tocado por quem está angustiado, esperando um internamento hospitalar na fila da regulação e compreender que aquela pessoa precisa de cuidado e de apoio. É entender as pessoas que moram em condições absolutas de pobreza, seja na área urbana ou na área rural, e trazer o morar melhor, como eu fiz em Salvador, para recuperar as casas dos baianos. É olhar para o jovem e entender que o jovem é o nosso futuro, é a nossa esperança, e para isso é preciso ter educação de qualidade, qualificação profissional, primeiro emprego. É olhar para o homem do campo, para o produtor rural, para a pessoa que está sofrendo porque não tem água, e trabalhar para ajudar essa pessoa a melhorar a sua vida. Eu desejo fazer o governo da prosperidade, da nova Bahia, a Bahia que vai brilhar no Brasil. Obrigado, candidato ACM. A gente vai para o encerramento da sabatina. Amanhã, 13h, a gente volta com mais uma rodada de sabatina, dessa vez com o candidato Jerônimo Rodrigues. Agradecer aos meus colegas que compuseram essa lista
privilegiada de perguntas. Levi Vasconcelos, Jornal à Tarde, Luane Ribeiro, da Antena 1 comigo, no Linha de Frente, daqui a pouco às 6. João Pedro Pitombo, Folha de São Paulo, e Maurício Leiro, Bahia Notícias, e também Antena 1, às 7 da manhã. Ele volta amanhã com Rebeca Menezes no Bahia Notícias no Ar. A Sabatina da Aratu termina aqui. Eu convido você amanhã, 1 da tarde, de novo colado no Alô Juca, para mais uma rodada com o candidato Jerônimo Rodrigues. Tem mais programação da Aratu daqui a pouco, 6h15, com Fala Dani, novo horário. E eu volto às 6h40 com o Aratu Notícias. Também estarei às 6 na Antena 1, no Linha de Frente. Uma boa tarde a todos e até amanhã.